fatos relevantes comunicados ao mercado, começar aqui pelo XPLG11, é um fato relevante comprido, né? São 3 páginas que eu coloquei aqui. Mas ele vem por meio de comunicar os cotistas e o mercado em geral, que em referente ao fato publicado de 23 de julho, que as condições relativas ao instrumento particular de cumprimento de vendas e bens foram cumpridas e o fundo celebrou nessa data a escritura de compra com a Vancorp Assessoria e Investimentos, com a sede em Gianópolis, e também Daem Participação e ADV Empreendimentos, com sede também nesse local, para a aquisição dos imóveis do condomínio Santana Business Park. Então, pronto, eles adquiriram os imóveis. Esses imóveis o fundo pagou 69 milhões de reais, e nesses imóveis eles já têm de 57% alugado, então tem uma vacância lá, e desses aluguéis, desses 57%, 45% é contrato atípico, 12% é contrato típico. E considerando que durante os 12 primeiros meses contados da data de aquisição, a vendedora será responsável pelo pagamento de RMG, mais conhecida como Renda Mínima Garantida, mensalmente de R$ 479.139,47. Então, essa obrigação é a diferença positiva entre o aluguel efetivamente pago e eventuais locatários. Então, o fundo vai ter uma renda mínima garantida. E essa renda mínima garantida, nos próximos 12 meses, vai gerar aí por mês para o cotista 0,0177. Então, a receita mensal decorrente dessa renda mínima garantida vai ser um pouco mais de 1 centavo, 1,77. Kiko, então quer dizer que o rendimento vai aumentar 1,77? Não. Primeiro, porque XPLG fez essa compra também através de uma certa... ele vendeu um imóvel, sobrou um dinheiro, mas também fez uma certa securitização, uma alavancagemzinha, foi bem pequena. Então, com isso, talvez ele tenha, desse 1 centavo, tenha que pagar um pouquinho de dívida. Mas, de modo geral, deve dar mais de 1 centavo aí de rendimento maior para o XPLG e para os seus cotistas por cota. O HGPO11, que ontem eu trouxe a informação para vocês que eles tinham recebido uma proposta de venda dos seus imóveis e descartados, eles agora vêm informar que teve um cotistas que, com mais de 5% das cotas do fundo, que solicitou uma Assembleia Geral Extraordinária para que votasse se aprovam ou desaprovam essa venda dos imóveis conforme essa proposta de venda. Essa proposta de venda, que está dando aí R$ 36.983,90 por metro quadrado, dá um total de 466.477 do imóvel, né? Porém, o patrimônio líquido do fundo, se eu não me engano, é 470 milhões. Então, seria uma venda um pouco abaixo do valor patrimonial do fundo. Sendo que no mercado já está assim. O mercado, o HGPO já chegou ao valor patrimonial. Não acredito que os cotistas vão aprovar as vendas do imóvel pelo mesmo preço do mercado. Se eles aprovarem, eu realmente não vou entender. Porque essa proposta é abaixo do preço, 5% abaixo do preço que eles tinham considerados na última Assembleia Geral. SNCI 11, formando aí uma nova emissão de cotas, é uma oferta restrita. O volume total é pequeno, 40 milhões de reais, um pouco mais de 40 milhões de reais. O preço, R$ 100 mais 15 centavos de taxa, é apenas 15 centavos de caixa. Incrível, né? E incrível mesmo, como é que eles conseguem apenas 15 centavos de caixa. Porém, vamos lá, 21/9 é a data base, o fator de proporção 11%, como eu falei, é pouca coisa, né, que o fundo vai crescer, mas o preço do mercado está R$ 100,49, a diferença para o preço do mercado está muito pequeno da subscrição, e o valor patrimonial informado no mês passado, não informado nesse mês, é R$ 100,85. Ainda não tenho a informação do último informe mensal, para saber se realmente está abaixo do valor patrimonial ou não. Então, vamos esperar o próximo informe para falar. Porque se a gente olhar, isso aqui é o informe de julho. Se você olhar o informe de junho,
o valor patrimonial estava R$ 98,00. Aí, em julho subiu para R$ 100,85 e ainda não saiu o informe de agosto. Quando sair o informe de agosto do SNCI, nós vamos saber se essa emissão foi abaixo ou não do valor patrimonial. Por enquanto, está abaixo. BNFS 11, tendo visto o contrato de locação não residenciais e outras vezes da agência locada em Esteio, Rio Grande do Sul, o término desse contrato, né, em setembro de 2023, recebemos nessa data a formalização do locatário manifestando sua ausência de interesse em renovar a locação da respectiva agência pelo Banrisul. Para quem não sabe, BNFS 11, um fundo de tijolo de agências bancárias que paga mais de 1%, os contratos das agências estão acabando ano que vem. Então, muito cuidado, por isso que ele está pagando. Então, desse modo, essa alocação aqui, não vai receber mais essa alocação a partir de setembro de 2023, que vai ser um decréscimo na renda de 4,46%, mas isso não levando em consideração o último impacto. Essa agência significa 4,37% da área bruta locável do fundo. RECT 11 vem comunicar aos cotistas do mercado que a Prevent Senior, locatária das salas 801 e 802 do edifício Parque Cidade, lá em Brasília, notificou ao fundo o seu interesse em descontinuar a alocação após referida devolução, equivalente a 758,8 metros quadrados. A taxa de vacância do portfólio será de 10,91%. RECT 11 está nadando contra a correnteza, né? Quando você nada contra a correnteza, você tem que nadar forte. E eles estão forte atrás de locação, mas vem sempre alguma devolução de imóveis. Então, aconteceu aí aumento da vacância em 0,82%, não chegou a 11% de vacância, mas está em 10,91%, novamente a vacância do RECT. O impacto não é imediato, não se assustem, porque deve ter multa, deve ter algo que deve ter aviso prévio, então a Prevent Senior não vai sair de uma hora para outra. E ainda o RECT 11, ele também comunica ao mercado dos cotistas que contratou a CBRE Consultoria para assessoria com relação à comercialização dos andares da propriedade do edifício Parque Cidade, lá em Brasília. Então, que tem 5.294 metros quadrados. Então, eles já vão colocar à venda esse imóvel lá em Brasília, talvez achando que esse talvez seja um bom momento para a venda de imóveis, devido à valorização da reposição de imóveis. Está muito mais caro agora um metro quadrado de construção do que na época que adquiriu o imóvel, e de repente com isso possa arrecadar financeiro e diminuir mais ainda a alavancagem do fundo. Então o RECT 11 já vai colocar à venda esses imóveis em Brasília e contratou a SBRE Consultoria. Acredito que é uma boa estratégia para o fundo fazendo isso. Só espero que ainda dê tempo de eu visitar Brasília, tirar umas fotos lá, para dizer assim, esse prédio aqui é meu. O UFF 11, muito interessante isso. Isso aqui é a ata da Assembleia Geral Extraordinária, onde a pauta era a realização da terceira emissão de cotas. E no final, pessoal, foi 14% das cotas apenas votaram, 6,3% aprovaram a realização e 8,24% reprovaram a realização da terceira emissão de cotas. Portanto, foi reprovada a matéria. Primeira vez que eu estou vendo os cotistas reprovarem uma nova emissão de cotas. Por quê? Porque ia ser bem abaixo do valor patrimonial e os cotistas não gostaram da ideia. A FHI 11 informou a liberação das cotas no dia 21/9. Seguiu o ritual, né? O ritual é: a emissão acabou, informou proventos, informou prorratas, informa a liberação de cotas. A mesma coisa para o RBRY 11, que também informou a liberação das cotas da última emissão para o dia 21/9. Também a mesma coisa, informou proventos, logo em seguida informou finalizou a emissão, informou proventos, prorrata, e aí vai informa. Quanto o pessoal vai me perguntar, e o ALZR 11, Kiko? Pessoal, o ALZR 11 ainda não informou o final da sua emissão de cotas. Olha a regra. Informa o final da emissão de cotas, informa proventos, depois informa a liberação das cotas. O ALZR 11 ainda não informou
o final da sua emissão de cotas. Ainda está naquela parte de oferta privada para investidores profissionais. DECRA 11 informou o final do período de preferência e início do período de sobras. Fator de sobras 481, exatamente. Quem subscreveu uma cota vai ter direito de subscrever 481 sobras. Está sendo um fracasso, porque o preço da emissão está bem acima do valor de mercado do DECRA 11. New L11 vem informar os cotistas e o mercado em geral que recebeu a notificação nessa data da Falcon Distribuição na qualidade locatária do imóvel de Goiânia, Goiás, a respeito da intenção de desocupar e devolver parte da locação do CD, do Centro de Distribuição de Goiânia, correspondente a 14 mil metros quadrados, a área devolvida. Pessoal, mas os contratos, esse contrato especificamente, ele exige um aviso prévio de 18 meses, então não vai impactar imediatamente na renda, então ainda vai ficar 18 meses lá, e ainda, aqui nesse caso, estão querendo desocupar só uma parte. Eu até queria ver, curiosidade, como é que eles vão fazer, porque a locatária tem 30 mil metros quadrados e está devolvendo apenas 14 mil, e no contrato deles não prevê esse desmembramento, mas deve fazer alguns ajustes aí no contrato, na devolução. New L11, mas vai dar impacto na renda só daqui a uns 18 meses, por causa do aviso prévio.